palavra é. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é Kleber Baleiro. Nascido na Bahia, perto da divisa com Minas Gerais, Baleiro é formado em Ciências da Religião, além de estudar karatê e cultura pop. Sua poesia, publicada em diferentes livros e por diferentes editoras, versa, entre outros assuntos, sobre as relações entre literatura e religiosidade. Tendo vivido em diferentes cidades e estados do Brasil, Kleber, desde 2007, reside agora em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista. Uma poesia que se envereda por diferentes enigmas. E agora, com vocês, as palavras de Kleber Baleiro. Eu sou uma pessoa de uma cidade pequena, cercada de morros no interior da Bahia, bem na divisa com Minas Gerais. E, inicialmente, essa situação de fronteira, de viver na divisa, me marcou. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com um filósofo e teólogo alemão, que eu tive a oportunidade de pesquisar agora nos últimos 16, 17 anos, chamado Paul Tillich, que é um pensador que se reconhece como um pensador de fronteira e como uma pessoa também de fronteira. E essa ideia de fronteira aparece em vários aspectos da minha vida. Por exemplo, na minha relação entre passado e futuro. O passado me é muito presente. Os mortos me acompanham, as ruas antigas das cidades em que eu morei, da cidade onde eu pisei, estão sempre comigo. Ao mesmo tempo, sou uma pessoa de desejos, de esperanças, de boas expectativas em relação ao futuro. Então vivo sempre nessa tensão, passado, futuro, e essa tensão acaba me formando. Também vivo numa fronteira em relação à religiosidade. Eu sou pesquisador de religião já há muitos anos. Esse é um tema das minhas pesquisas acadêmicas e que aparece em alguns momentos na minha poesia, mas a minha relação com a religião também é uma relação ambígua. Ao mesmo tempo que é um tema que eu já experienciei bastante, que eu pesquiso há muitos anos, a descrença também é bastante presente na minha vida. Essas situações de ambiguidade e de fronteira, que ao mesmo tempo eu considero como uma riqueza, né, como algo que me forma, como algo que me constitui, ao mesmo tempo me é bastante angustiante, porque enquanto me enriquece, não me permite reconhecer nada como sendo meu. Poesia e religião são dois temas que me interessam bastante. Eu já trabalho com religião há muitos anos, religião é o meu ganha-pão, né? Eu vivo disso, pesquisando
filosofia da religião, a hermenêutica do mito, as relações entre religião e arte, e mais recentemente religião e cultura pop. E poesia faz parte também da minha vocação, né, daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo cotidianamente. Poesia e religião também estão juntas fora da minha experiência, da minha vida, porque a poesia, de certa forma, faz parte das linguagens da religião. A religião se manifesta em diferentes linguagens: a linguagem do mito, a linguagem do símbolo e também a linguagem poética. Se você pensar, por exemplo, um dos primeiros registros do mito na humanidade, que é o mito de Gilgamesh, é ao mesmo tempo um grande poema, né? Um poema épico. Né? Então, no primeiro registro poético da humanidade está também um dos primeiros registros, né, de narrativas religiosas. Eu tento não fazer da poesia um tipo de versificação daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu trabalho. Por outro lado, não há como separar, né, a poesia da minha pesquisa acadêmica. Então, o meu livro mais recente, por exemplo, Vestígios de Eternidade, é um livro sobre espiritualidade, sobre mito e sobre religião. Apesar desse meu esforço de tentar evitar traduzir em verso, traduzir num poema os meus temas de trabalho, de pesquisa, né? Eles nunca estão ausentes, muito pelo contrário, eles estão sempre ali, né? Mas eu sempre tento priorizar, no caso, na poesia, né? O sentido poético daquilo que eu faço. Eu não saberia dizer quais palavras me revelam, porque eu não sei em que medida as palavras revelam. As palavras nomeiam as coisas, mas aquilo que elas nomeiam ficam sempre num lusco-fusco. Ao mesmo tempo que elas aparecem no nome, na palavra, elas também se escondem. Bom, mas se a gente precisa fazer isso, eu vou entrar na brincadeira. Talvez uma palavra que me revele seja a palavra memória. A memória é algo que está muito presente nas coisas que eu faço e também no modo que eu vivo, naquilo que me forma. Outras palavras que talvez possam me revelar, né, e que estão ligadas à ideia de memória, são palavras que aparecem de modo recorrente nos meus poemas, na minha obra poética, como a palavra rua, a palavra casa, a palavra chão, a palavra pedra, a palavra avó, a palavra cheiro. Eu acho que são palavras que, talvez por serem muito constantes no meu vocabulário poético, talvez digam alguma coisa sobre mim. Eu não sei se a gente vive um mundo pré-apocalíptico. Talvez a gente viva um mundo pós-apocalíptico, né? Depois de 2 anos de pandemia, ou mais de 2 anos de pandemia, depois de 4 anos aí de um governo nefasto, o governo das trevas, talvez a gente viva um mundo pós-apocalíptico. Talvez a gente esteja por aqui vivendo dos escombros da destruição que esse apocalipse já nos trouxe. E qual a função da poesia nesse momento?
A função da poesia é juntar os cacos, juntar os entulhos, recolher o que sobrou. E, de certa forma, é a função que ela teve em todos os momentos da sua história. Né? A função de dizer o momento. É a função de não somente registrar, mas principalmente interpretar e nos dar algum tipo de compreensão mais ampla do momento que a gente vive. Mas Apocalipse, no grego, significa revelação. E talvez também nesse sentido, a nossa poesia, a poesia que a gente faz nesse contexto, precisa ser, de certa forma, apocalíptica. Ela precisa dizer do momento, ela precisa revelar aquilo que nos concerne, precisa revelar aquilo que nos atormenta, precisa revelar aquilo que maltrata os nossos corpos, aquilo que nos mata. Então, nesse sentido, já que a pergunta colocada foi sobre um termo que é muito caro à tradição bíblica, talvez eu possa trazer aqui um outro termo. Talvez nesse momento pré ou pós-apocalíptico, a poesia precise ser profecia. Há um galo no rude ramos, sozinho em algum quintal, de cantar em descompasso com o início da manhã. Canta às 5 da matina, como sempre tem que ser, mas também às 3 da tarde ou com sol a meio céu. Canta quando ainda é noite ou antes do sol nascer. Canta sem horário fixo que lhe dê algum sentido. Disseram que pode ser a luz artificial que confunde o pobre galo, impedindo de saber se ainda é noite ou dia, se ainda deve dormir no horário das galinhas ou se já deve cantar. Mas os galos nunca são guiados pelo relógio de alternância noite e dia. Antes, os próprios galos, que cantando tecem tramas, na junção dos muitos cantos, como disse João Cabral, formando assim a manhã. Mas aquele solitário e confuso garnizé, tal qual uma andorinha, não faz verão nem manhã. É que galo de cidade, sozinho em seu quintal, não ouve um outro cantar, não tem a quem responder. Também não tem quem responda ao seu canto solitário, e juntos em cantoria tramem tramas de cantares. Sozinho no rude ramos, seu canto é uma linha solta, espalhada pelo dia, que por não se unir a outra, não pode tecer manhã, mas se torna um pavio de bomba que explode em canto a qualquer hora do dia.